Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui para o terceiro vídeo da aula de número 12 sobre retas e planos. Agora vamos falar um pouquinho sobre os planos, né? Esse conjunto de pontos no espaço tridimensional que tem essa cara chapada, né? Dizem até que em alguns locais, em alguns grupos, em alguns agrupamentos humanos, digamos assim, se acredita até mesmo que este seja o formato do planeta em que vivemos, né? Voltando então, vamos discutir um pouco a equação vetorial do plano, vamos ver como que seria então a equação que descreve esse objeto, esse conjunto de pontos no formato vetorial. Então, para termos um plano, nós precisamos, né, uma das maneiras de descrever seria obtermos três pontos pertencentes, três pontos, e aí construirmos o plano que passa pelos três ao mesmo tempo. Esta é uma maneira, mas aqui nós pretendemos fazer essa representação em notação vetorial e, consequentemente, nós vamos usar algumas propriedades que vêm oriundas do cálculo vetorial. Então, nós vamos pegar um ponto R0, P0, representado pelo vetor R0 aqui, que vai ser um ponto que pertence ao plano P, é o plano que a gente quer descrever aqui, tá? E neste ponto, exatamente neste ponto, nós vamos tomar um vetor n que é perpendicular, ou seja, forma um ângulo reto em relação a este plano, ou em relação a qualquer vetor que seja pertencente a este plano. Isso inclui um vetor que é dado pela diferença entre os vetores R e o vetor R0, né? Então, seja um vetor R que indica a posição de um ponto P arbitrário deste plano. Então, nós vamos ter um vetor que vai do ponto P0 ao ponto P neste plano. E este vetor pode ser representado como a diferença entre o vetor R e o vetor R0. Como esse vetor n forma um ângulo perpendicular, ele é normal ao plano, né? Então ele forma um ângulo de 90 graus em relação ao vetor r menos r0, nós podemos escrever que o produto escalar do vetor normal ao plano, n, pelo vetor r menos r0, vai dar zero, né? Porque o ângulo é 90 graus, o produto escalar entre dois vetores ortogonais é nulo. Tá? Então, desta propriedade do produto escalar, nós podemos derivar a equação vetorial do plano, tá? Que está escrita aqui, n escalar r menos r0 igual a zero. A alternativa seria aplicar a propriedade distributiva do produto escalar, n escalar r menos n escalar r0, e passarmos então o n escalar r0 para o lado de lá da igualdade, de forma a escrevermos a equação com esta forma aqui, né? Então, tanto faz, a equação vetorial pode ser escrita tanto deste jeito quanto deste jeito aqui. Então, essa é uma maneira diferente de representar um plano no espaço tridimensional que a gente está usando baseada na formulação vetorial para a representação geométrica. Então, notem que a representação vetorial ela tem uma certa... possibilita condensar, né, eventualmente, algumas representações que a gente tenta fazer do ponto de vista matemático. Esta não é a única forma de escrevermos a equação do plano, né? Existem outras, por exemplo, uma é a equação escalar do plano, e para escrever a equação escalar nós simplesmente vamos resolver, né, abrir, vamos usar a expressão abrir o produto escalar aqui representado na equação vetorial. Então, para abrirmos essa expressão, o que nós fazemos é escrever o vetor n em termos das suas coordenadas, que nós podemos chamar de A, B e C, nos eixos x, y, z, respectivamente. As coordenadas do vetor R0, que são x0, y0 e z0, e as coordenadas do vetor R, né, desconhecido, que são x, y e z. Então, o vetor R menos R0 vai ser a diferença, x menos x0, y menos y0 e z menos z0. E aí, se você abre o produto escalar, né, escreve ele explicitamente, multiplica componente a componente, você obtém esta expressão aqui que é chamada equação escalar do plano. Tá?
esse plano passa então pelo ponto P0, né? E ele tem um vetor normal n, tá? O interessante é que à medida em que você vai variando, você pode, por exemplo, variar x e y, e aí você obtém um valor para z. E com isso você vai obtendo todos os pontos deste conjunto que a gente chama de pontos no espaço tridimensional, que a gente chama de plano. Bom, antes de avançar, vamos fazer um exemplo. Então ele nos pede para determinar qual é a equação do plano que passa por um ponto P0 de coordenadas 2, 4, menos 1 e que tem um vetor normal 2, 3, 4. Tá? E depois ele pede também para a gente encontrar as intersecções deste plano com os eixos coordenados. Então vamos começar. O vetor normal é 2, 3, 4, então temos A igual a 2, B igual a 3, C igual a 4 nesta expressão. E temos também o ponto P0, tem coordenadas 2, 4, menos 1, então x0 é 2, y0 é 4 e z0 é menos 1. Então nós podemos escrever a equação escalar dessa forma, que tem essa forma, substituindo esses valores, e aqui obtemos a equação deste plano. Aplicando a distributiva, né, porque afinal são números, a gente sabe operar com eles, a gente pode aplicar aqui, então a gente fica com a equação nessa forma, 2x mais 3y mais 4z igual a 12, né, porque 2 vezes menos 2 menos 4, 3 vezes menos 4 é menos 12, então vai dar menos 16, mais 4 fica menos 12, então passamos o menos 12 para o lado de lá e fica igual a 12. A intersecção do plano com cada um dos eixos pode ser feita se nós fixarmos para o plano XY os valores de y e z igual a 0. Perdão, para o eixo x fixamos, ele pede os eixos coordenados aqui, desculpa. Então, no eixo x, ele cruza o eixo x se y e z são nulos, cruza o eixo y se z e x são nulos e cruza o eixo z se y e x são nulos. Notem que aqui eu preciso fazer uma correção, novamente vítima do copy-paste, como dizia meu avô, o preguiçoso trabalha dobrado, e esta é mais uma observação experimental desta lei da física que o meu avô Rafael inventou quando eu ficava rodeando ele, tentando ajudar ele. Ele era pedreiro, e aí ele trabalhava tal, e às vezes falava, pô Alexandre, faz aquilo, e eu ia fazer, e aí eu fazia com aquela preguiça, né? Vocês veem que a preguiça do copy-paste se manteve, para minha frustração, e ocasiona erros, e é por isso que o preguiçoso trabalha dobrado, porque eu tenho que refazer o serviço que eu tinha feito previamente. Voltando então, depois dessa observação experimental da lei de Rafael, vamos à continuidade. Então está aqui, quando y e z são nulos, você passa o 2 dividindo, fica x igual a 6. Ele cruza o eixo y no ponto 4 e o eixo z no ponto 3. E aqui nós representamos, né, esboçamos, isso também pode ser chamado de esboço do plano no sistema tridimensional. Tá? Então essa é uma outra forma de mencionar. Vamos dar continuidade, então, no próximo vídeo falaremos sobre a equação linear, mas não vamos falar agora porque vocês podem notar, o vídeo vai ficar muito longo e eu gostaria de deixá-lo com um tempo relativamente curto. Um grande abraço e até breve. Tchau, tchau.